Boa tarde. Vamos lá, primeira coisa. Essa não é minha mensagem que eu era pastor. Eu não sou pastor, tá? Eu não represento oficialmente nenhuma igreja. E como o Lulu disse, eu só sou apaixonado por histórias. Então, enfim, qual que é a sua história? Vamos dar um exemplo aqui. Sul de Minas, lá por 1920, 1930, você tem um ambiente assim que é parecido meio com faroeste. E um fazendeiro sai de casa, e vai sair de casa pela última vez, porque no caminho ele vai sofrer uma emboscada e vai ser assassinado. Esse fazendeiro tinha 9 filhos, e deixou os 9 filhos à viúva. Naquela época a mulher não tinha vez, e eles foram para a miséria, e acabaram chegando em São Paulo. Não que uma coisa tenha a ver com a outra, mas enfim, vieram para São Paulo. Um dos filhos desse homem passou por muita dificuldade, estudou um monte, e ele tinha uma fixação: eu vou me vingar do assassino do meu pai. Eu vou me vingar do assassino do meu pai. Quando ele já estava crescido, adulto, casado, ele descobriu onde estava o assassino do pai dele. Então, ele viaja para a cidade do sul de Minas, onde ele era. Chegando lá, ele chega na barbearia, onde ele sabe que naquele instante está o assassino do pai dele. Entra na barbearia e se identifica. Você que é Antônio Marques? Aí causa aquele mal-estar. Pois eu sou filho de Irineu Olímpio dos Reis, a quem você matou. E aí, nesse instante, a barbearia toda se esvazia. E você vê que é interessante, qualquer historinha aqui que eu gaste 2 minutinhos falando, já fica todo mundo assim. Tum. Nossa. Qualquer historinha já fica todo mundo assim. Acontece que hoje a gente ainda está tendo uma forma de contar a história, que é a tal da transmídia, que é uma forma muito legal de contar a história, e eu vou tentar pegar um pouquinho por trás o que está acontecendo quando estão contando uma história para a gente. Então, o primeiro conceito seria a da informação rizômica, que é o seguinte: rizoma é uma raiz, que não é aquela raiz central, aquela raiz cheia de entradas e saídas, e eles estão comparando informação a isso. Então, a informação seria como um rizoma, ela atravessa esses tubos de múltiplas entradas e saídas não conectadas. São dimensões, não unidades, porque eu posso cortar essa raiz, plantar ela ali, ela vai crescer de novo. E ela é desmontável, conectável, reversível e multiplicável. Fala, pô, que maneira louca que eu estou lidando com informação. O fluxo transmídia, que seria a informação passando por essas raízes, por essas mídias todas, ele faz o quê? Ele combinaria as múltiplas plataformas de mídia, e cada mídia revelaria uma faceta única do que seria essa informação, essa realidade. Legal, está tudo funcionando. Menos isso aqui. Tudo bem, então as tubulações estão todas prontas. No entanto, o que a gente está enxergando hoje são muitas conexões e poucos relacionamentos. Então alguém aparece para você, pô, troca uma arvorezinha e 3 vaquinhas pela minha fazendinha para não sei o quê, você fala, tá bom. É social? É transmídia? Não sei, porque eu não estou tendo relacionamento, eu estou tendo uma transação. Então eu entro no videogame e estou lá competindo contra o Ayrton Senna 43. Pá, legal, saí. Não era um bot, tudo bem, era alguém que estava lá. Mas qual que é a diferença que fez? Podia ter sido um bot também. Enfim, tem um cara lá, ele é meu amigo. Sempre que eu entro, o cara está online, eu jogo com ele. E aí, uma das coisas que está faltando seria a trama. Se esse é o rizoma e a raiz, a trama ou a história, ela é a seiva da transmídia. E como é que se conta uma história? Então a gente parte para os gregos, e vamos começar os gregos a mímese. Todo mundo ouviu falar já da história de Platão. Então, a verdade é externa ao indivíduo, as formas perfeitas estão lá, são o ser, as formas imperfeitas estão aqui, que são o vir a ser, e quando eu faço arte, eu vou estar fazendo imitação de imitação. Então, a grande forma da cadeira, exemplo clássico, está lá. E eu venho e faço uma cadeira assim, uma cadeira assado. E quando eu vou fazer arte, eu vou imitar a imitação. Então, Platão fala, a arte não serve como indicação legal de quem a gente é, do que é o universo. Então, a arte é ruim. Quando chega Aristóteles, ele vai falar o seguinte, peraí, a verdade é interna, a verdade não está lá, a verdade está aqui. E os meus anseios são perfeitos, então como eu gostaria que fosse, esse é o ser. E o que eu vejo é o vir a ser.
Então a arte ela só pode ser perfeição porque quando eu estiver fazendo uma cadeira, ou um quadro, ou uma música, uma trama, uma história, eu vou estar expressando o meu anseio. Então eu vou estar expressando a verdade porque é uma coisa que vem de dentro de mim, e isso sim é o ser. A trama ela vai refletir os nossos anseios. Nós temos anseio por veracidade, eu quero que as coisas sejam verdade na vida, eu tenho um anseio por isso. Eu falo, eu quero saber qual que é a verdade. A trama ela vai ter que ser verossímil. Tudo bem, a turma riu no cinema, quando o tigre e o dragão, quando aquele samurai pega, pula e voa em cima de uma casa. O cinema, e ninguém riu do super-homem com a cueca vermelha em cima da calça. Tá. Espera aí. Por quê? É verossímil. Você fala, tudo bem, eu já estou acostumado a que essa história vai ser assim, então eu aceito que ela vai ser. Eita, passa para mim? Aí, universalidade. Outra coisa é o seguinte, todos nós temos uma essência que nos torna humanos, e uma história vale para mim, deve valer para você, para você, para você, para você. Deve valer para todo mundo, esse é o anseio que eu tenho, então as histórias vão ser universais. E por último, que é uma das mais legais, que é necessariedade, que é causa e efeito. Então se eu estou jogando um game, e eu passo por uma chave, e eu passo reto e não pego, e aí na fase 5 eu não consigo passar, vão falar, claro, seu burro, você não pegou a chave da fase 3. Só que se eu estou andando na rua, eu vejo uma chave no chão, eu não vou me dar o trabalho de pegar. Porque não existe relação causal na nossa vida. É aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Não é por quê. No game, numa história, as coisas são por quê. Isso aconteceu por conta disso. Então as histórias elas vão demonstrar necessariedade de causa e efeito. Como é que Aristóteles mostra isso acontecendo na prática? Então primeiro vamos falar a vida do rei Édipo. Não sei o que... Aí, valeu. Édipo começa o seguinte, os pais dele, Laio e Jocasta, vão consultar o oráculo fala, seu filho... aliás, quem não conhece a história do Édipo se deu mal, porque eu vou estragar ela aqui inteirinha. Quem já tinha que ler, já leu, agora já é tarde demais. Vão falar o seguinte, se vocês tiverem um filho, ele vai matar o pai e casar com a mãe. E, quando eles têm um filho, eles falam, mata esse moleque, tira ele daqui. Um servo fica com dó do moleque e fala, não, salva ele e manda ele para Corinto, onde ele é adotado pelo rei de Corinto. Então ele é um príncipe de Tebas e adotado pelo rei de Corinto. Quando ele vai consultar o oráculo, por sua vez, Édipo, o maior, consulta o oráculo fala para ele, você vai matar seu pai, você vai casar com a sua mãe. Ele fala, cara, não vou voltar para Corinto nem a pau. Onde é que ele parte? Tebas. No caminho ele encontra com quem? Com o pai dele, numa encruzilhada, tem uma briga, e ele mata o pai dele. Ele não sabe. A caminho de Tebas, ele resolve o enigma da esfinge, a cidade de Tebas fica super agradecida, e o que acontece? A rainha, está viúva. E quem resolvesse o enigma ia poder ser rei e casar com a rainha. Então ele se casa com a rainha, que é a mãe dele, cumprindo a profecia. Muitos e muitos anos depois, quando ele já tem filhos com Jocasta, chega uma praga de infertilidade em Tebas, ninguém sabe por que é, consulta o oráculo, fala, houve um crime não resolvido, o assassinato de Laio não foi resolvido. Chama o profeta Tirésias. Édipo quer descobrir porque ele é o cara que descobre os enigmas, ele resolveu a esfinge. Tirésias fala, não vai, vou, não vai, não vou. Você não deve ir porque o assassino é você. Fala, tá, tudo bem, ele matei um cara uma vez chegando aqui. Pode ser, mas nada grave. Vamos ver o que vai acontecer. Mas ele acusa Tirésias de estar fazendo um complô ali com o irmão do rei, com Creonte. Eventualmente vão chegando os servos e vão avisando, e um servo que estava presente com o rei Laio, que era o pai de Édipo, reconhece Édipo e fala o seguinte, cara, foi você que matou sim, e tem mais. Eu sou o mesmo servo que quando você era criancinha, te entreguei para um pastor que te entregou para o rei de Corinto. Então sabe quem que você é? Você é filho de Laio e você é filho de Jocasta. Há uma peripécia e um reconhecimento. A sorte desse personagem, ele se inverte de repente. É a peripécia. A gente escuta, muitas peripécias, são as inversões. E ele, finalmente, ele reconhece quem que ele é. E aí, ao desfecho, Jocasta se enforca, ele fura os olhos com o broche do vestido dela. Tá bom. O que Sófocles vai fazer quando vai contar essa história? Ele vai inverter tudo, porque essa história toda ela tem que caber em poucas horas. Então ele começa contando história com o que seria o 3, a praga advertência. Édipo está sentado no trono,
Jocasta está do lado dele, ele é o rei, o leitor também está achando isso, tem um rei e uma rainha sentado e tem uma praga, eu tenho que resolver. E aí vai desenvolvendo com advertência, vai desenvolvendo com... quando ele toma advertência, ele lembra que, de fato, eu matei um cara, mas ele está no trono, ele não sabe de nada. Então tá bom. Daqui a pouco, quando chega os servos, fala, cara, mas tem o seguinte, é isso, 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 e aí vai revelar para ele o destino e identidade dele, não sabe quem que ele é. Nesse instante em que ele descobre quem de fato que ele é e é o desfecho. Então você tem a inversão de uma história linear que durou tipo 60 anos na vida dessa pessoa, para a trama do Édipo Rei por Sófocles, onde você condensa isso tudo no instante em que Édipo vai descobrir quem de fato que ele é, provocando emoção estética, que é uma experiência emocional significativa, quando eu junto o que eu estou sentindo e eu junto o que eu sei, eu, espectador, eu estou juntando isso. Tá bom. E Bíblia? Fala, pô, o cara viu aqui, estão falando que ele é de igreja. O que ele vai falar de Bíblia? Bíblia tem uma forma de contar a história também que é muito interessante, que se chama de tipologia bíblica. Que é o seguinte, você pega arquétipos, eventos e símbolos, eles são recorrentes através do tempo. A coisa vai girando e vai acontecendo de novo, como se uma história tivesse que se repetir. Então, a gente está falando de Édipo, que é o cara que ele tem que matar o pai. Isso é uma recorrência também na mitologia grega. Por exemplo, o deus Cronos, que tem que matar, acho que é Uranos, que é o pai dele, ele castra e mata o pai, porque ele tem que sobrepujar. Então, em mitologia grega, para você sobrepujar e você se tornar homem, você vai superar o seu pai. Daí vem o complexo de Édipo, aquela coisa freudiana toda, que é você se superar e você falar, eu sou alguém. Em mitologia hebraica, é um pouco diferente. O que eles querem é o seguinte, ele quer perpetuar quem ele é através da descendência. Então a grande pergunta não é se eu vou matar meu pai, mas quem vai ser minha descendência? Será que eu vou ter filho? E será que eles vão me suceder? Então você tem, por exemplo, Abraão. Você tem Abraão no Velho Testamento em Gênesis. A promessa significativa de Abraão é o seguinte, eu farei de ti um grande povo e por ti serão benditos todos os clãs da terra. Então, através dele, a descendência dele vai chegar a algum lugar, vai vir uma bênção através da descendência dele. Tá bom, acontece, tem antes, mas esse é o exemplo claro que acontece aí. Você tem outra, que aí já é em Sansão, que não é descendência, que é um filho. Então, o anjo chega para a mãe de Sansão e fala, olha, você é estéril, você não teve filho, então você vai conceber, vai dar à luz a uma criança que vai ser o libertador de Israel. Então, quer dizer, essa coisa vai voltando e voltando e voltando. Isso é um tema super recorrente na Bíblia. Só que eles vão mudando alguns pedaços e você vai falando, ele está usando o mesmo tema de descendência, ele está mudando aqui, essa história mudou aqui, essa história mudou aqui. E através dessas diferenças, você vai vendo o que é único a cada personagem. Você tem uma outra que é famosa por um motivo diferente. Você tem a história da Virgem Maria. Então, a Virgem está grávida e vai dar luz a um filho, que é o que todo mundo conhece. Isso aí é Velho Testamento, isso é alguns séculos antes de Maria. Fala, como é que o negócio que se refere a um cara, que é esse Isaías, que recebe um sinal de Deus, que ele fala, você vai ter um sinal. A jovem está grávida e vai dar luz a um filho. O que isso tem a ver com, séculos depois, que alguém vai falar de Jesus? Não, mas isso é Jesus. Olha que interessante, a palavra que é dita para a jovem, dá para ler aí, gente? Tem como baixar um pouquinho a luz ali, ou eu que fiz errado de ter em vermelho? Putz. Melhorou, sim? Bom, então tá bom. Eis que a jovem alma está grávida e dará luz a um filho. Essa palavra alma, ela é uma palavra em hebraico que ela quer dizer virgem e recém-casada. Difícil, né? Então tá bom, isso é bem difícil. Olha o pepino. Então tá bom, você fala, eu vou ter que aplicar isso para o profeta. No caso do profeta, ele estava casado, lá era recém-casado, era ela. Agora, para isso ser um sinal, e vai falar, então esse é um sinal de Deus, que não sei o quê, e essa é uma profecia, para isso ser profecia, os dois sentidos têm que ser cumpridos. Então você fala, não é recém-casada, não é virgem. Daí a importância que se dá, dos motivos que se dá muita importância, a Maria ser virgem. Porque ela tem que cumprir isso aqui. Se isso é uma profecia, ela vai ter que cumprir os dois sentidos. Ela vai ter que ser recém-casada, vai ter que ser virgem. Cara, enfim, você não precisa acreditar, mas a história é essa. Vamos falar de Páscoa, então. Agora nós estamos saindo.
de tipos, nós estamos já partindo para eventos agora. Então, olha que legal da Páscoa. Páscoa é o seguinte, é uma festa hebraica que celebra a libertação do povo de Israel do Egito. Eles são escravos e eles vão sair para o deserto para adorar a Deus. Então, ele estava preso, agora ele é livre. Como é que funciona? Moisés, não sei quem que viu, tem uma animação da Disney que fala, do Príncipe do Egito, uma coisa assim. Não é bem bíblico, mas dá para você ter uma ideia. Então você tem lá Moisés, ele tem que voltar para o povo e falar, tem aqui esses sinais que Deus que me enviou. Um dos sinais que ele vai fazer, que é o último sinal, ele vai falar o seguinte, eu vou matar todos os primogênitos do Egito. Simples. Vou passar, todo mundo vai morrer. Tá. O que o povo de Israel tem que fazer para eles não serem atingidos por isso? Eles vão pegar, matar um cordeiro, passar sangue no batente no lado da porta, vão assar esse cordeiro e vão comer esse cordeiro vestidos, com a roupa prontos para sair. Eles não sabem o que está acontecendo, mas o rito fez isso. Eles partiram e foram, bom, todo mundo comendo ali pronto para sair com sangue na porta. Chega de noite, uma carnificina desgraçada, passa anjo do Senhor matar todo mundo. O faraó fica, não acredito, vai, some daqui, vocês vão embora. Então eles saem. Então a Páscoa, sempre essa festa judaica, ela foi desenvolvida e ela celebra esse momento. Como é que você pega esse evento e você aumenta ele, então? Vamos lá. Como é que você pega a ampliação do significado da Páscoa? Quando você pega o cordeiro e aparece Jesus, e um profeta vira para ele e fala o seguinte, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você fala, tá, não é porque é um bichinho bonitinho. Ele está pegando um símbolo e ele está expandindo esse símbolo, ele está querendo mostrar alguma coisa. O que ele está mostrando? Ele está aludindo à Páscoa. Fala, opa, que engraçado, cara. Então as coisas começam a fazer mais sentido, porque eu pego toda essa simbologia e começo a juntar e falo, tá bom. Então, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Qual que foi a data da crucifixão de Jesus? A gente não comemora, tipo, sexta-feira de Páscoa, alguma coisa assim? Jesus foi crucificado na exata mesma data da festa de Páscoa dos judeus, que era a festa que celebrava quando os judeus eram libertados do Egito. Qual é que é a ampliação que o cristão faz disso? O cristão vai dizer o seguinte, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo morreu para que todos pudessem ser libertados dos seus pecados. Fala, por isso que tem Páscoa. Por isso que a Páscoa é uma festa importante, que ela está unindo duas culturas e ela está expandindo esse significado para uma coisa que, de repente, não era entendida na menção original, ou de repente era, porque tem gente que diz o seguinte, isso é uma profecia, e essa profecia está se cumprindo em quem? Em Jesus. Sinais e símbolos, vamos lá. Eu sou velejador, adoro o mar. Então eu gosto muito de coisa que sinal que tem água. Todo mundo conhece o evento de transformar água em vinho. Então tá bom, Jesus está numa festa, está lá, fala, Jesus, acabou o vinho. E agora? Vamos beber o quê? Toma vinho, transforma água em vinho, bebe aí, moçada. Meu, não, cara, ele está fazendo um sinal. Então vamos buscar e vamos ver onde é que ele está trazendo esse sinal. O que está acontecendo? Vamos voltar para Moisés ainda. O primeiro sinal que Moisés faz no Egito é ele pega o cajado dele e coloca na água. A água pega e se transforma em sangue. A relação de vinho e sangue é super comum, não só no Velho Testamento, como em outras culturas também. Então, quando você tem um cara que está transformando água em vinho, ele está passando um sinal dizendo que eu também sou enviado de Deus, logo eu estou fazendo uma réplica do sinal que Moisés fez, que também era um libertador. O sinal de Jonas. Aí pedem para ele, faz um sinal, Jesus faz um sinal. Ele fala, não vou fazer nenhum sinal, não sei o sinal de Jonas. O profeta Jonas é uma história também que é super divulgada, que é aquele profeta que foi para o mar, foi engolido por um monstro marinho e foi cuspido depois na praia 3 dias depois. Tá, se você começa a procurar mitologia babilônica e você começa a procurar mitologia hebraica, você vai ver que um dos significados de mar é morte. É o abismo, cara, eu não sei o que está debaixo daqui. Você imagina isso alguns séculos antes de Cristo? Não sei quem que já nadou no mar em lugar muito fundo e muito longe da costa. É um pavor, cara, é o espaço sideral, você não está no meio de nada. O mar, ele é a morte, e o monstro marinho, a serpente, aí todo mundo já conhece, é o diabo. Então, quando você tem um cara que desce do mar e é comido pela serpente, você tem um profeta que, simbolicamente, ele morre,
fica na mão do diabo para depois ser liberado. Então o sinal de Jonas que está sendo dado é esse. Só que se você não entender quais são os símbolos, os sinais que estão acontecendo, você não vai saber de que é que essa pessoa está falando. E aí você leva os seguintes, que é o andar sobre as águas. Também outra coisa super conhecida. Então, os discípulos de barco, Jesus aparece lá andando no meio do mar e entra no barco. Fala, tá, mas ele é Deus. Custava você sumir dali e aparecer no barco? Não, tipo, meu, custa, cara. Ou então você sai daqui e você aparece lá do outro lado. Tipo, meu, tá, então o que está acontecendo? Lembrando de causalidade de uma história, fala, alguma coisa está sendo dita aí nessa história. Vamos pesquisar. Então, você voltando ainda para Jonas e para o mar, mal, morte, coisa ruim, quando você tem o cara fazendo um sinal que ele está andando por sobre aquilo, ele está indicando para quem está vendo que a morte não tem poder sobre ele. E aí você amplia o significado dessa história, ela ganha uma dimensão, você fala, pô, cara, que legal isso aí. Quer dizer, simbolicamente ele está passando por cima da morte, falando, não, isso aqui não tem como me prender. E aí por isso que é dito do cristão do pescador de homem, que agora já deve estar claro. Fala, vocês vão ser pescador de homem por quê? Tira da morte, tira da água, traz para a luz do dia, traz para a vida. Então, quando ele vira para o discípulo e fala, vocês vão ser pescadores de homens, ele está se baseando em toda essa mitologia rica e todos esses símbolos para falar o quê? Cara, vocês vão liberar as pessoas da morte. Vamos falar um pouco de algumas características de narrativas bíblicas, que seria o seguinte, hoje em dia, a narrativa bíblica, ela já é totalmente fragmentada, e agora falando como as pessoas estão vendo isso nas igrejas, tá? Ela é baseada num ambiente complexo, que consegue ter vários personagens com as suas tramas, não só um. Você tem múltiplos emissores e receptores. O pastor fala, o músico fala, o membro fala, a pessoa que está de fora fala, todo mundo cruza informação, o que está acontecendo, cada um dizendo como é que está acontecendo com o seu pedaço da história. Então não tem mais autor, não tem mais público. Você tem todo um grupo de gente discutindo aquela história inicial. Você tem indeterminação. Tem um monte de pista não resolvida, tem um monte de conflito não resolvido, a trama não fecha nunca. O que está acontecendo? Cara, isso aqui não, mas aqui não dá, como é que eu vou fazer? Cada nova informação pode mudar o rumo da história. Então, a pessoa que está imersa nessa história, ela está pensando constantemente, cara, por que isso é assim? Qual que é o final disso? A história sai do livro, sai do que alguém contou e entra dentro da tua cabeça. Você está elaborando em cima disso, você já ganhou muita coisa com isso. Eita! Interpretação. Não existe interpretação definitiva ou final. A Bíblia não é o livro final, os livros que continuam sendo escritos sobre elas continuam saindo. Não tem um que falar, está aqui, eu descobri, pum, pode parar de escrever, a história não terminou. Está todo mundo interpretando. Isso gera que diferentes pessoas têm diferentes níveis de envolvimento e de aprofundamento nessa história. E essa história acaba sendo uma experiência pessoal, individualizada e que permite vários pontos de vista. O que isso tudo gera? Isso gera uma dinâmica social. Uma pessoa sozinha não consegue dar conta de tanta informação que está chegando para ele. Então, o que acontece? A produção e a compreensão de conhecimento é um processo profundamente social. Você não consegue ser sozinho, você precisa das outras pessoas. E esse aprofundamento social faz com que as pessoas sejam incentivadas a também unir a sua história de vida a essa metanarrativa. E as metanarrativas estão fora de moda, mas essa ainda é uma grande metanarrativa. O que acontece com isso? Isso acontece que a igreja é um tremendo modelo de transmídia. Enquanto está todo mundo tentando, a igreja já trabalha com fragmentação, indeterminação, interpretação, dinâmica social. Você conduz as pessoas através de diferentes canais a ter uma experiência. Tem um monte de gente chegando por música, por leitura, por experiência, pelo nome que você quiser dar. E fala, mas saiu o Twitter. Fala, tá bom. Mas o Twitter é só uma ferramentinha. Mas saiu tal coisa. Daqui 10 anos vai sair isso, não importa. As experiências que eu estou tendo, a maneira que eu vivo, isso está entrando para mim no que eu quero ver. E isso permite o desenvolvimento de comunidades e de relacionamentos significativos. Tudo isso porque é baseado numa narrativa forte. Então, quando alguém está falando hoje, que fala, última moda, descobri o que é transmídia, isso é super legal de fazer, fala, cara, tem gente que já está fazendo isso, E fora de lugares
que tem um tratamento super mítico, está todo mundo engatinhando, tentando achar qual que vai ser essa seiva que vai passar pela transmídia. Eu não podia deixar aqui, enquanto eu deixo esse resuminho aqui, eu vou mostrar uma das formas que a gente faz de contar a história na igreja. Então eu trouxe aqui uns amigos e nós vamos fazer um pouquinho do que é você contar uma história na igreja. A luz e saboroso aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, alegre-se com eles todos, mas lembre-se, os dias de trevas serão muitos. Alegra-te com tua juventude, segue os caminhos do teu coração e a visão dos teus olhos. Saibas, porém, sobre todas estas coisas Deus te convocará para o julgamento. Lembra-te do teu Criador, nos dias de tua mocidade. Os dias da desgraça, e cheguem os anos dos quais dirá, não tenho mais prazer. Antes que se escureçam sol, luas, lua e estrelas, e que volte as nuvens depois da chuva. Antes que a poluição embote teus sentidos, e os anúncios te distanciem de quem tu és. Antes que as drogas te induzam ao torpor, e teu sangue fique menos líquido. Lembra-te do teu Criador. Antes que a trilha te leve a crer que todo fim é feliz e o sofrimento alheio te faça rir. Antes que entres no ritmo dos motores e vás de encontro ao mundo de vidros fechados. Antes que as festas se estendam, as canções emudeçam e seja sempre noite em teu coração. Antes que teus dentes sorriam por carne e teu lar seja trocado por um brilho qualquer. Antes que caminhes para a tua morada eterna e rondem pela rua os que choram a tua morte. Antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o concedeu. Lembra-te do teu Criador, nos dias de tua mocidade. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Lembra-te do teu Criador, nos dias de tua mocidade. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Aí está o homem todo. Teme a Deus e observa seus mandamentos. Lembra-te, Tá, e vim passar na barbearia. Então tá bom. O sujeito chega na barbearia, fala: você que é Antônio Marques?
pois eu sou filho de Irineu Olímpio dos Reis, a quem você matou. E eu vim aqui hoje para te perdoar. Porque eu conheci a Jesus e Ele me perdoou. Então estou aqui para te oferecer o perdão também. O nome desse homem era Rui Mendes Reis. Eu me chamo Rui por causa dele. Ele pegou a narrativa, transformou a narrativa na história dele, e a narrativa dele não morreu, porque eu sou descendência dele, e eu vou continuar essa narrativa também. Então essa agora é a minha história. E é isso, valeu. Rui Mendes Reis.